Olá a todos, pessoal. Nesse episódio de hoje do Liajustec, vamos seguir aí falando novamente sobre o universo Linux, né? Tem uma notícia muito interessante que saiu, que eu recebi aqui, e aí eu vou falar dela para vocês. Vocês já estão vendo aí na tela interativa aí, tem a ver com a Steam, tá? No sábado, esse vídeo tá saindo na segunda, tá estreando na segunda. No sábado, finalzinho da tarde, eu publiquei um vídeo onde eu trazia um fato, um vídeo que teve até boa repercussão, onde eu publico um fato. Não é conjectura, não é previsão, não é nada, é fato. Governos estão trocando o Windows pelo Linux e trocando o pacote Office, né, a Microsoft Office, por outras alternativas de código aberto. Isso é um fato, tá? Está acontecendo, não é conjectura. E aí, pessoal, agora eu recebo a notícia de que a Valve já vai disponibilizar uma versão, uma ISO, do seu sistema operacional Linux para você poder jogar, que é o SteamOS. Então você vai poder instalar no seu computador o SteamOS. Para quem não sabe, a Valve ela lançou um console próprio, alguns anos atrás, que é o Steam Deck. É o principal console para jogos hoje. O Steam Deck, na verdade, ele nada mais é que um computador de mão com uma configuração capaz de rodar jogos, né? É uma máquina gamer de mão. A verdade é essa, né? É uma máquina gamer de mão, né? Um computador de mão bombado para poder rodar jogos. A Valve poderia tranquilamente ter introduzido o Windows, né? Como no caso você tem concorrentes aí como o Lenovo Legion, você tem aí o Asus ROG, que eles vêm com Windows, né? No caso o Windows 11. A Valve poderia ter feito isso, mas a Valve resolveu apostar numa tendência, né? E a prova de que essa tendência tá se consolidando cada vez mais é o que eu postei, é o vídeo que eu postei no sábado. Se você não viu, vai lá e veja. Agora, o que tem a ver governos trocando o Windows pelo Linux com o que tem a ver com a Valve, né? É tendência, não é? Com a maneira como a Microsoft vem trabalhando e vem fazendo, forçando o mercado a fazer uma atualização, né, muito profunda dos seus equipamentos, e o mundo corporativo é quem determina o andar das coisas. E assim, pessoal, assim, sendo bem franco e sincero, né? Eu sempre trago o exemplo do meu i5 de quarta geração. O meu i5 de quarta geração, ele é uma máquina gamer. Ele tem placa de vídeo dedicada boa, ele tem uma placa-mãe gamer, ele tem 32 GB de memória RAM, frequência mais alta. É uma máquina que tem uma pegada, só para ficar perfeito, perfeito que eu digo entre aspas, porque é uma máquina velha, tá? É uma máquina já bem desatualizada, equivale a um i3 de 14ª. O meu i5, o meu Intel de quarta geração, perdão, para ficar melhor, vamos colocar assim, eu teria que ter um processador i7 4790, aí ficaria bem melhor. Mas ainda assim não deixa de ser uma máquina antiga com 22 nanômetros de litografia, uma máquina que se equivale a um i5 de... olha, um i3 de 14ª geração hoje tem 4 núcleos e 8 threads. Um i7 de quarta geração tem 4 núcleos e 8 threads. E mais ou menos... E o i3 de 14ª geração tem uma frequência maior nominal. É uma máquina que tem uma litografia menor, então a tecnologia é muito mais evoluída, né? Eu estou usando processadores Intel porque é o que eu estou usando atualmente, então eu estou fazendo essa comparação para que vocês entendam. Mas assim, isso não significa que a minha máquina não rode o Windows 11. A minha máquina roda o Windows 11, original, tudo bonitinho, desde que eu faça gambiarra para instalá-lo, porque ela não é compatível, né? Ela não, a geração não atende. Entretanto, não é só a questão de rodar o Windows 11. Rodar o Windows 11 e até um Core i5 de primeira geração, um Core i7 de primeira geração instala.
Você consegue instalar. Fazendo gambiarra, você instala. Agora, e a performance? Como é que fica? E a usabilidade do sistema? E a produtividade? Né? Se o meu computador gamer, vamos dizer assim, antigo, ele se você for comparar o consumo do sistema, o que o Linux consome do meu sistema todo, com essa configuração parruda toda, né? Se eu for comparar com o que o Windows consome, se eu for comparar o funcionamento do Windows aqui com o funcionamento do Linux, o Linux tem um desempenho muito superior, mas muito superior. Isso é um fato. Eu que vivo as duas, eu que tenho os dois mundos aqui, eu posso fazer esse comparativo, eu tenho como fazer esse comparativo. Não parece ao primeiro olhar da pessoa mais leiga. Ela vai achar que o Windows está super fluido aqui. Mas não está. Não está. Entendeu? Eu tenho uma sensação, olha só. A minha mãe tem um notebook de 13ª geração, com processador Core i5 e um Intel Iris. Né? Não é placa de vídeo dedicada, é uma Intel Iris. Eu tenho uma sensação, quando eu mexo no computador dela, que o sistema lá está muito mais fluido do que aqui. Olha, a máquina dela não tem 32 GB de RAM, a máquina dela não tem vídeo dedicado, e ainda assim eu tenho a sensação, é nítido, sabe? O clicar no iniciar, o clicar das coisas, eu tenho a sensação, o carregar das coisas, que a máquina, ela apresenta um desempenho muito mais fluido do que o meu i5 de 4ª geração. Estamos falando de um i5 de 13ª geração com vídeo integrado. E com apenas 16 GB de memória RAM e nada mais. Né? Só que a memória RAM é DDR4, de 2.600 MHz de frequência. Então é muita tecnologia embarcada ali. E o Windows ali ainda não é 100%. Né? O Windows ali ainda apresenta uma certa instabilidade. Algumas coisas que você vai rodar naquela máquina, o Windows consome muito. E ele se mostra um sistema um pouco mais pesado para aquela máquina. Um i5 de 13ª geração. Então, assim, imagina você pegar computadores de 4ª geração de repartição pública para poder rodar o Windows 11. Primeiro que você tem que fazer gambiarra para poder instalar o Windows 11. Segundo que o desempenho vai ficar lá grandes coisas. Né? Então eu estou fazendo só esse complemento aqui, né? O vídeo já está com 7 minutos, mas estou fazendo só esse complemento aqui para que vocês entendam, né, como que o Linux agora está tendo o momento dele. Tanto é que você vê que a Valve, ela poderia, como eu falei lá no começo, ela poderia ter adotado o Windows no Steam Deck. Por que não? Não é? O Windows é o que todo mundo usa, Linux ninguém usa. Aí ela pega e gasta tempo e dinheiro desenvolvendo, já falei isso em outros vídeos, ela gasta tempo e dinheiro desenvolvendo um sistema operacional Linux próprio. E mais, é um sistema baseado em Arch Linux que utiliza KDE Plasma. Que é o Linux mais assim, é um Linux, o Arch Linux, se você for instalar ele, você tem que instalar ele na unha. Você tem que instalar item por item. Tem vídeos aí, depois vocês vejam. É muito diferente de outras distribuições Linux. Mas é o que tem um repositório mais completo do mundo Linux, é o Arch Linux. Né? Ele tem tudo praticamente que existe para Linux, tem nele. Então é um sistema que você, ele é uma espinha dorsal que você deixa do jeito que você quer. A Steam, a Valve foi lá, pegou e desenvolveu o Steam OS. Há muito tempo já vem se criando uma grande expectativa, e ela já andou deixando rumores disso no passado, de que ela iria disponibilizar a versão do seu sistema operacional para as pessoas usarem nos seus computadores, sem a necessidade de comprar o Steam Deck. E esse momento chegou. E pelo que a gente pode ver aqui, ó, eu vou abrir para vocês aqui. Olha só. Vamos aqui para o navegador. Pelo que vocês podem ver aqui, ó, Valve confirma a versão beta pública do seu sistema operacional SteamOS. Agora nesse ano de 2025, né? Finalmente o SteamOS poderá ser instalado em outros dispositivos, né? E pelo que eu vi hoje no Canaltech, a Valve já disponibilizou a primeira versão beta para você poder testar,
Tá? Você vai lá no site da Valve, aqui no site do SteamOS, e dá uma verificada aqui, tá? Para você poder ver se já consegue aí fazer o download da versão beta do sistema, né? Então você vai poder colocar aí o SteamOS no seu equipamento e rodar os jogos da Steam tranquilamente. E graças a esse projeto aqui, hoje, a gente tem uma compatibilidade de jogos que rodam no Linux absurdamente alta. E a tendência é que isso aumente a cada ano. E aí você vê uma notícia como a que eu trouxe, por exemplo. Vamos voltar aqui pro meu, deixa eu ver isso aqui. Aqui, ó. Né? Ó, vamos aqui, ó. Deixa eu voltar aqui aqui pra mim aqui, peraí. Olha só. Isso é uma tendência, né? E como eu disse para vocês, um computador game de quarta geração consegue rodar jogos atuais. Tanto é que eu tenho gameplay aqui no meu canal e eu tô rodando no Linux, tá? No Linux, tá bom? No Big Linux. Eu tenho uma gameplay de uma demo de um jogo chamado Car Repair 2025. É um jogo que eu pretendo adquirir, inclusive, quando for lançado, que vai ser em setembro o lançamento dele. Que você tem um Fiatzinho 127, que é o precursor do Fiat 147, e você tem que reerguer a sua oficina, né? Você tem uma oficina de mecânica em geral, né? Um Auto Centrozinho lá, e você tem que reerguer ela e vai fazendo. Chama Car Repair. É bem interessante o jogo, né? Tem um gráfico excelente, tem um gráfico muito interessante, né? Eu rodei no meu i5 de quarta geração. É um jogo atual, vai ser lançado agora. Quando o meu i5 foi lançado, na época que o meu i5 de quarta geração estava nas prateleiras das lojas de informática, nem se sonhava nesse tipo de jogo, né? Era outro momento, era 2018, por aí. Era outro momento, né? E rodou, simplesmente rodou. E eu não tenho dificuldade nenhuma para rodar jogos no meu Linux, nenhuma. Os jogos que eu me dispus a rodar na Steam tá rodando. E para minha surpresa maior ainda, jogos que eu não estou rodando pela Steam, que eu estou instalando da mesma maneira que eu instalo no Windows, também estão rodando. Veja a série do Duke Nukem Atomic que eu estou trazendo para vocês. O episódio lá, It Out in DC. Eu estou trazendo para vocês, rodando perfeitamente no Linux, como se eu estivesse rodando no Windows. E vocês viram, lá mostra a quantidade de FPS. Vocês viram a quantidade de FPS que aquele remake está pegando? Em média de 170 FPS. Uma fluidez absurda. Aquele jogo. No Linux, perfeitamente. Então, a Valve viu uma tendência. E eu vou falar um negócio para vocês. A Valve disponibilizando a versão do seu sistema operacional, uma ISO, para as pessoas poderem instalar nos seus computadores, elas vão começar, as pessoas que jogam vão começar a ver que o Linux tem potencial. E o Linux tem uma vantagem muito grande em relação ao Windows. Eu sempre falei isso. E as pessoas que são expert em Linux, né? Eu não sou, só sou usuário. Elas também sempre bateram nessa tecla. O Linux ele é plenamente personalizável. Então hoje eu tenho um sistema operacional, no caso do meu Big Linux, que é um sistema operacional que está com visual belíssimo, né? Fluido pra caramba, cheio de animações, com efeito Glass, funcionando tudo, e que consome da minha memória RAM, quando eu não estou fazendo uso de nada, ele consome dos meus 32 GB, ele consome 1,5 GB. Quando ele liga, ele não carrega quase nada, só é essencial para funcionar. Então eu posso configurar o sistema inteiro para ele poder
trabalhar de acordo com as minhas necessidades. O Windows, você tem que fazer um trabalho muito grande, tem que ter muito cuidado com o que você faz, para você poder configurar ele e deixar ele o mais enxuto possível, para você poder ter melhor desempenho. A minha máquina tem um consumo muito diferente no Linux do que eu tenho no Windows. Ela consome muito menos. Eu botei 32 GB de memória RAM aqui, fui verificar no meu Windows falou assim, opa, mais comida, vou consumir mais do que eu estava consumindo. Onde já se viu um sistema operacional consumir quase 3 GB de RAM, sem eu fazer nada. Ele por si só consome quase isso. 4 GB de RAM. É uma coisa assim, sabe? Que, poxa, por que o Windows faz isso? Né? E são coisas que você não tem muito controle. Agora o Linux, não, o Linux você pode personalizar de uma tal maneira que você deixa ele somente com o necessário para você poder jogar, né? A Steam, por exemplo, o SteamOS, ele usa a KDE Plasma como interface gráfica. E por que não parece? Porque a Steam, o seu time de desenvolvedores do sistema, eles personalizaram o Linux de uma tal maneira, o Arch Linux de uma tal maneira, que só carrega o que é necessário. Mas o KDE está lá. Entendeu? Você consegue acessar um gestor de arquivos, você consegue instalar programa no SteamOS, sabia disso? Você consegue, porque é Linux, você consegue. Você tem um terminal lá para você poder fazer configurações a mais. Né? Ele é um sistema que, mesmo sendo um sistema que, entre aspas, é proprietário, de certa forma, porque foi desenvolvido pela Valve, né? Assim como o Ubuntu também, de certa forma, é proprietário por ser desenvolvido pela Canonicals, mas é um sistema que você pode fazer modificações, né, sem maiores problemas. Né? Então você pode deixar ele do jeito que te interesse. E agora eu vou trazer uma coisa para vocês que eu acho que muita gente não sabe. Vocês, né, meu amigo TechG mesmo, ele já usou algumas vezes. Eu vejo outros canais que eu acompanho também que fica pegando computadores mais antigos, 775, para montar as famosas máquinas Batocera. Pois bem, vamos lá, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Vamos lá. Cadê aqui o... Tá. Vocês sabiam que o Batocera é Linux? Ele é basicamente Linux. Ele não é Windows modificado, nem nada disso, ele é um Linux. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que os principais consoles de videogame existentes hoje têm os seus emuladores para Linux? Você consegue instalar ele no seu Linux. Muitos deles, inclusive, estão nos repositórios de aplicações para Linux. Você sabia disso? Pois é. O Batocera, que roda aquele monte de jogo, diferente daquele multijogos que você instala no Windows, o Batocera, ele é Linux puro. Ele é um Linux puro. E pelo que eu vi, ele está utilizando uma interface... ele deve utilizar uma interface gráfica, porque assim como o SteamOS, ele é personalizado ao extremo. Então você tem uma interface gráfica que corresponde ao propósito do que é o Batocera. O Batocera não é um Linux comum para você poder usar normalmente. É uma central multijogos que concentra os principais consoles de videogame que fizeram história e que existem hoje. Então você tem todos os jogos, você tem um monte de coisa ali dentro, né? Então eles montaram uma interface gráfica que ela está com um design focado dentro do propósito. Entretanto, aquilo ali é alguma interface gráfica existente que eles customizaram para deixar daquele jeito. Você pode fazer isso no Linux, no Windows você não pode. No Linux você pode fazer isso nativo. Então, pelo que eu pude observar, ele tem um explorador de arquivos. Olha, o explorador de arquivos ali
me pareceu ser o Dolphin, que é o mais comum deles, né, que é mais parecido com o Windows. Então você tem um explorador de arquivos Dolphin ali. E pelo visual que eu vi do Batocera, eu ainda não testei o Batocera, não trouxe o Batocera ainda, tá? Mas pelo visual que eu vi do Batocera, do explorador de arquivos, ele deve estar utilizando ou o GNOME ou o XFCE. O XFCE é uma interface gráfica muito leve, muito simples, utilizada por muitas distribuições Linux que tem foco em desempenho puro, para rodar em máquinas mais antigas, para poder rodar em equipamentos mais fracos, tá? Então é uma interface gráfica muito simples, tá? O XFCE. Então eu acredito que ali, se não for GNOME, deve ser XFCE. Mas veja que você olhando a interface do Batocera, você não suspeitaria que aquilo ali é um Linux. E aquilo é Linux puro. E você joga. Você joga jogos de Mega Drive, de Sega Saturn, de Neo Geo, de Nintendo Wii, de Xbox. Ele tem todos os emuladores dos principais videogames conhecidos. E você joga. Ele aceita joystick. Você pode pegar um joystick USB, conectar lá que ele vai reconhecer e vai funcionar da mesma maneira que no videogame. Porque o Linux tem essa facilidade de você reconhecer todo o hardware muito facilmente. Ele tem uma biblioteca de drivers Shorg, que são desenvolvidos pela comunidade, que são drivers genéricos, mas que atendem muito bem em muitos casos, que facilitam você conseguir espetar qualquer dispositivo e ele reconhecer sem você precisar instalar nada. Agora que o Windows está começando a ter isso. O Linux já tem isso desde 2005, quando eu usava Linux já tinha isso. Então ele reconhece. Então, se eu pegar o Batocera, colocar ele aqui no meu i5 de quarta geração, ele vai reconhecer minha RTX 2060. Ele vai reconhecer todo o meu hardware. Ele vai rodar todos os jogos. De todos os emuladores. Nem toda máquina, pessoal. Às vezes você pega um 775 mais básico ali, vai conseguir rodar com eficiência todos os jogos do Batocera de todo e qualquer emulador. Porque tem jogos que são bem pesados e vão exigir mais do hardware, né? Você pegar ali um jogo de Nintendo Wii, por exemplo, ele exige muito mais do hardware do que um jogo de Nintendinho. Do que um jogo de Nintendo antigo, né? Então, num 775 sem uma boa placa de vídeo, por exemplo, você tem um certo gargalo, mas roda. Roda tranquilamente. Você joga, você consegue jogar. Então, isso aqui é puramente Linux, tá? Puramente Linux. E aí, pessoal, já caminhando aqui para os finalmente, né? Eu vejo agora com essa tacada da Valve, eu vejo que realmente a tendência agora é o Linux. Daqui para frente. O Windows vai ficando para trás. Eu vejo muito isso. Porque, horas, veja bem, se eu consigo, através de um Linux, né, que seja o Big Linux, por meio da Steam, eu consigo rodar um jogo que nem foi lançado ainda, vai ser lançado em setembro. Eu consigo rodar a demo dele com fluidez. Eu vou fazer a aquisição do jogo, vou trazer gameplay do jogo, vou jogar o jogo, vou até onde der. Eu não sei qual é, eu não sei se esse jogo tem começo, meio e fim. Tem jogos assim nesse estilo do Car Mechanic que tem começo e meio. O final depende de você. Você que faz o final. Mas ele vai indo, né? Enfim. Se o meu i5 4590 é capaz, no Linux, de rodar um jogo moderno, para que eu vou fazer a aquisição de um hardware mais novo? Se o meu intuito é jogar
que o meu equipamento ele consegue me prover isso. Se eu gasto, por exemplo, num i7 4790 para ter um processador um pouco mais forte, já que a minha placa-mãe é forte, já que o meu cenário é forte, né? Para que eu vou pegar, por exemplo, um AMD Ryzen 7 5200 com 8 GB de RAM DDR4? É só mesmo por questão técnica de evolução das coisas. Porque, é claro, um Ryzen 7 7200 é superior ao meu Intel de quarta geração, né? As memórias são superiores. É questão técnica só. É questão de upgrade técnico, mas se eu não fizer upgrade, eu vou conseguir rodar o jogo que eu quero. Porque eu já rodei a demo do jogo e geralmente as versões demo, elas não são aquilo que vai ser realmente entregue com o jogo finalizado. Esses prólogos que eles chamam, né? Não vai ser, muitas vezes não é exatamente, às vezes no final fica ainda melhor. A versão demo não é tão otimizada, né? Não tá tão bem finalizada assim no âmbito das funcionalidades. E veja que, se vocês verem a gameplay aí do Car Repair, vocês vejam que rodou. Eu gravei a tela. Olha que louco. Porque o ideal aqui, para eu ter mais desempenho, era eu ligar o meu notebook, ligar minha placa de captura, a HDTV, ligar o meu i5 na placa de captura, fazer toda a captura, porque aí o notebook vai fazer todo o processamento da captura, enquanto eu estou usando o processamento da máquina somente para jogar. Seria o correto. Mas eu acabo não fazendo, porque o meu computador é capaz de fazer isso. Agora, será que no Windows eu tenho a mesma performance? Muito provavelmente não. Porque o Windows por si só ele já consome muito, né? Ainda mais o Windows 11. E eu posso provar em relação ao meu Linux, por exemplo. Eu posso provar que tem essa diferença na prática. Eu não estou aqui no achismo. Eu não estou falando por falar. Né? Não é chatice minha. É fato. Né? Então, é isso, galera. Eu devo fazer upgrade aqui nos meus equipamentos, meramente por uma questão técnica, mas o meu computador é plenamente capaz de atender uma pessoa que é uma máquina boa para poder jogar. Ele vai conseguir jogar. Ele vai conseguir fazer. Usa Linux e veja a mágica acontecer. Agora, o SteamOS sendo liberado para você instalar nos computadores, vai ser a salvação de muita gente que quer jogar, ter mais desempenho e não tem condições ou não pretende fazer um upgrade de hardware naquele momento, né? Isso é muito interessante. Então, é mais uma coisa que eu vejo que realmente estes, e aqui eu vou usar no plural, podem ser os anos do Linux. Tanto esse como 2026, 2027, podem ser assim tranquilamente. As pessoas vão descobrindo que além delas poderem fazer o que elas já fazem no seu dia a dia para trabalhar, elas podem jogar também sem problema aqueles seus jogos prediletos. Elas não precisam mais depender do Windows para poder jogar aquele seu jogo. E assim as coisas vão evoluindo. E quem dorme no ponto perde o ônibus, viu? Falo por experiência própria. Isso já aconteceu comigo na vida real. Quando eu trabalhava e estudava lá na Católica. Eu pegava ônibus para vir para cá, eu cochilei no ponto, o ônibus passou. Beleza? Tive que esperar 1h30 para poder pegar outro. Num lugar ermo. Olha só para vocês verem que impressionante, né? Então, a lição é essa. Quem dorme no ponto perde o ônibus. E aí pode ser tarde. Enfim. O que vocês acham? Comenta aí. O canal do IES não é meu entretenimento.